Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca. Olá, que bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo para uma conversa franca a nossa amiga Yara Vasconcelos. Você lembra? Ela já esteve, alguns meses atrás, falando sobre as 5 linguagens do amor. E hoje o tema é preocupação, um hábito a ser quebrado. Neste tempo, você precisa ouvir este programa. A minha pergunta para os ouvintes: você é uma pessoa preocupada? Tem se preocupado com o quê? Você pode ligar para 0 operadora 11 97418 1456 e responder a esta pergunta ou comentar o tema. A pergunta é: você é uma pessoa preocupada? Preocupada com o quê? A Yara é jornalista, produtora, editorial e também tradutora. Que prazer tê-la para uma conversa e um bate-papo descontraído e enriquecedor. E eu queria dizer para os nossos ouvintes que nós também estamos no YouTube, youtube.com/@RTM Brasil, youtube.com/RTM Brasil. E eu converso com Yara Vasconcelos e o nosso tema: preocupação, um hábito a ser quebrado. Eu gostaria que a Yara desse um olá para os nossos ouvintes e já nos contasse quem ela é. Oi, pessoal! Então, eu sou Yara Vasconcelos. Quando eu nasci, a minha mãe achou que era menopausa e era eu. Já cheguei dando susto e eu nasci no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no Jardim Paulista e na maternidade de São Paulo. Então, eu sou genuinamente uma paulistana. E amo as letras, não gosto muito dos números. E Deus tem me dado a oportunidade de trabalhar nessa área com palavras, né? E a gente tem uma pequena empresa que chama Capa Capa, que vai de uma capa até outra capa, que a gente pode fazer para você que quer escrever um livro. Olha só! E como é que as pessoas podem procurar onde pedir para escrever um livro? Todo mundo quer escrever um livro, né, Yara? Pois é. Então, a gente tem um site, você pode entrar lá no site, que é www.capacapa.com.br. Aí lá você pode se comunicar com a gente. Yara, eu quero que você conte novamente para os ouvintes que não assistiram o programa As 5 Linguagens do Amor. É um capa a capa que você está fazendo. Quantos anos você está casada? 47 anos! Yara, você foi a tradutora do livro Preocupação, um hábito a ser quebrado. O que a autora define como preocupação? E quais são as causas? Como começam? Bom, a palavra em si, preocupação, né? É você se preocupar com uma coisa que ainda não aconteceu, que pode nem acontecer. Então, o pré quer dizer antes, ocupação. Então, você vai ocupar um espaço na sua mente, no seu coração, se preocupando com algo que pode não acontecer. Às vezes acontece, às vezes já aconteceu, você está preocupado. Mas como é que a gente lida com isso? Ninguém está livre de preocupação. Por que é tão difícil parar de se preocupar? É possível evitá-la? Então, o livro fala que a preocupação é um hábito. Tem pessoas que simplesmente se preocupam com tudo. E a gente pode realmente ir avaliando, tem situações que são realmente dignas de preocupação, né? E outras nem tanto. Mas aí que tá. Por que uma se preocupa mais e outra se preocupa menos? Aí que tá. Você acho que vai me perguntar, né? A gente que conhece Jesus, nós temos uma alternativa aí, que é saber que nós não estamos sozinhos. A preocupação tá ali, mas tem alguém que fica com a gente e a gente pode
colocar esse peso em cima dele. Então, eu ia mesmo perguntar, você é uma mulher cristã e está traduzindo um livro cristão. Você pode, então, contar para os nossos ouvintes aquilo que você falou que eu ia me perguntar, né? Por que é que o cristão tem uma saída para a preocupação? Pois é. Nós temos alguns versículos. Filipenses 4, 6 e 7, que eu gosto demais. Diz assim: não andeis ansiosos. Usa essa palavra mesmo, tá? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições, com oração, súplicas e ações de graça. E aí vem o seguinte versículo, que fala assim, que é o 7. E a paz de Deus, que excede de todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Os dois focos de preocupação, mente e coração. Ou seja, o racional e as emoções, né? São elas que nos levam a nos preocupar mais ou menos. Quando a gente conhece aquele que é criador, aquele que veio e foi até a cruz por nós e ressuscitou por nós, a vida da gente tem preocupação. Não vou falar que não tem, não. Não vou mentir para ninguém. Mas o que acontece? A gente passa a levar em conta na nossa vida aquilo que está registrado na palavra de Deus, que é realmente isso, né? A gente tem que reconhecer que existem as preocupações, mas lembrar que a Bíblia fala que a gente pode deixar essas preocupações com aquele que é o dono de tudo, que pode fazer tudo. E hoje conversamos com Yara Vasconcelos, ela que é jornalista, produtora, editorial e também tradutora. E o nosso tema, preocupação, um hábito que pode ser quebrado. E a minha pergunta para o ouvinte, você é uma pessoa preocupada? Tem se preocupado com o quê? E o Conversa Franca de hoje bate um papo com Yara Vasconcelos. E o nosso tema, preocupação, um hábito a ser quebrado. A Yara é jornalista, produtora editorial e também tradutora. Yara, preocupação é uma prisão? É uma prisão. É uma prisão dentro de você, né? Porque quando você está se preocupando, você não pensa em mais nada. Você simplesmente acaba fixando naquilo e a sua vida vai ficando mais amargurada. Por quê? Porque aquilo ali está ocupando sua mente, seu coração o tempo todo. E há formas, né? Esse versículo de Filipenses 4, 6 e 7, eu estou voltando nele porque é muito importante. A gente precisa levar para nossas preocupações para Deus. Mas por que isso? Porque a gente pode ficar liberta dessa preocupação. Porque nós temos um Deus que está sempre conosco. Hebreus 13, 5b diz assim: jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Então, nós temos um Deus que está conosco, que nos conhece, que sabe exatamente aquilo que a gente está passando. Então, a preocupação, ela existe. Tem casos, assim, que são realmente preocupantes, né? Situações cabeludas, situações difíceis de se enfrentar, desde finanças até enfermidades, tantas coisas que nós temos na nossa vida. Mas a importância da gente saber que tem um Deus que cuida da gente, isso vai dando aquele alívio, um equilíbrio. Leva a Deus em oração. É o que a Bíblia fala, é Filipenses 4, 6 e 7. Escreve isso, põe num quadro, bate o olho lá. Leva a Deus as suas preocupações. Por quê? Porque todos têm preocupações, a gente está vivo. Se não estivéssemos vivos, estivéssemos lá no céu, já não teríamos. Mas estar nesta terra, como eu falo, do lado de cá do Jordão, a gente sempre vai ter preocupações. Mas como a gente está enfrentando isso? Filipenses 4, 6 e 7. Eu vou repetir até você querer ir na sua Bíblia e ler esse versículo.
Agora, Yara, a preocupação foi a palavra do momento na pandemia. Como você lidou com ela, Yara? Pois é. Na pandemia, foi um aprendizado muito grande. Por quê? Porque estava todo mundo ficando doente, muita gente morrendo, e pessoas que tinham já problemas de saúde já ficavam, assim, muito preocupadas. E eu tenho o João Marcos, que é o meu marido, ele tem 5 estentes no coração. Uau! Então, aquilo para nós, assim, eu falo, Senhor, em frente das circunstâncias, a gente tem que tomar atitudes. Nós tomamos, a gente ficou sem sair de casa e quando saía bem preservado, com máscara, com todas as atribuições necessárias para isso. Que eram poucas vezes que a gente saía. Nós ficamos realmente em casa há 3 anos, Dora. Nossa! Né? Então, foi supermercado, tudo era via internet, como a gente ficou feliz. 3 anos seguidos. Foi, e a gente aprendeu muito, inclusive no nosso convívio, né? Porque você ficar assim 3 anos direto, a gente sempre foi de sair muito, de passear, de jantar fora, almoçar fora. Então, nós tivemos que romper com determinados hábitos e adquirir outros. E foi nesse tempo também que a gente começou a fazer devocional junto. Nossa, como foi gostoso. Quais os males que a preocupação pode causar? Olha, desde físicos, né? Aquela história, dor de estômago, dor no pescoço, aquela que você fica com aquela tensão nervosa, até desequilíbrios hormonais. Tudo, a preocupação, ela ataca todo o nosso corpo. A gente realmente precisa se perceber, né? E qual é o motivo da sua preocupação? E procurar também pessoas para ajudar. Porque, às vezes, uma pessoa que já passou por aquilo, tem uma palavra para te dizer, vai te dar um alívio daquela preocupação. Yara, geralmente, quem são os mais preocupados? Homens ou mulheres? Ah, céus! Eu acho que são as mulheres. Porque elas também carregam muito mais emoção, né? Elas têm muitas responsabilidades em relação a vidas. São filhos, são os pais que já têm mais idade, as pessoas ao redor com que ela trabalha. A mulher, eu acredito que ela tenha mais motivos para se preocupar. Ela busca também, né? Porque ela está envolvida com aquilo lá. Então, não tem como ela não ter esses motivos de preocupação. Agora, de acordo com pesquisa, os homens tendem a usar álcool, medicamentos ou drogas para lidar com a ansiedade causada pela preocupação. Como você vê isso, Yara? Eu acho que é uma fuga. É uma fuga e a gente entende que você não está satisfeito, alguma coisa está doendo, está te fazendo se preocupar, você vai atrás de algo e muitas vezes são paliativos. Muitas vezes aquilo não adianta nada para você se livrar do motivo da preocupação. Mas muitas vezes te afasta, né, daquele motivo principal. E realmente você não vai conseguir resolver nada através dessas fugas. Agora, dizem que para combater a preocupação em excesso, é preciso se desconectar por um tempo. Como isso é possível numa época em que as redes sociais despejam milhões de informações e desinformações por dia? Pois é, né? Eu sou o tipo de pessoa que estou sempre na internet, estou sempre vendo as coisas e eu digo por mim, é bem difícil. Eu acho que aí você tem que tomar decisões, tipo, vou sair de férias, vamos fazer alguma coisa, sabe? Você usar o raciocínio, o que você pode fazer. Eu preciso parar um pouco. Então, tira férias, faz alguma coisa. Eu acho que realmente desliga o computador. Acho que são coisas que a gente precisa fazer. Não dá para você ficar alienado do mundo.
mas por algum tempo, alguns momentos, isso vai dar um refresco. E o Conversa Franca de hoje bate um papo com Yara Vasconcelos. Ela que é jornalista, produtora editorial e também tradutora. E o nosso assunto, preocupação, um hábito a ser quebrado. E o Conversa Franca de hoje bate um papo com Yara Vasconcelos. O nosso tema, preocupação, um hábito a ser quebrado. A minha pergunta para a Yara... Yara, por que temos a tendência de tornar um problema maior do que ele realmente é? Pois é, Dora, que coisa! Eu acho que as nossas emoções estão envolvidas aí. De verdade, eu acho que as nossas emoções, elas são responsáveis por isso. É algo que a gente, às vezes, nem percebe. Por isso que tem que tomar cuidado. Analisar a situação, que muitas vezes a gente sofre desnecessariamente. Realmente, eu acho que isso acontece. Então, você tem que enxergar o que está acontecendo, sabe, ser um pouco racional, trazer o racional à tona. O que eu posso fazer para enfrentar isso? Como eu posso deixar no tamanho certo? Porque as preocupações virão. Deste lado do Jordão, elas sempre virão. Mas a gente precisa analisar, avaliar e aí correr para Deus. Seja ele pequeno, seja ele grande. Né? Eu acho que é bem por aí. Yara, você disse que tem um grupo pequeno na sua casa há muitos anos. Que tipo de preocupações este grupo traz para você na sua casa semanalmente? Pois é. Eu gosto muito de deixar a minha casa toda arrumadinha. Então, eu me preocupo em ter a mesa com o lanche bem acertado, né? De deixar... Isso é uma coisa que tem pessoas que não ligam, que têm muito mais facilidade de enfrentar. Mas eu deixo tudo bem arrumado, é uma coisa minha. E aí, depois, a preocupação com as pessoas. Preocupação com pessoas é algo que eu acho que é diferente da preocupação negativa. É você querer saber como eu posso ajudar determinada pessoa. Eu sei que ela está passando por isso, por aquilo. E nós já tivemos no pequeno grupo casos de pessoas que ficaram desempregadas. E o que nós podemos fazer? Sabe o que a gente fez? A gente fizemos uma baita compra de supermercado e mandamos entregar na casa da pessoa. E aí é interessante, né? Demos nome, tudo. Ela nunca ficou sabendo quem foi que mandou. Pois é, você sabe que eu também tenho um pequeno grupo na minha casa. E quais são as preocupações do momento? Política. O que vai acontecer no futuro? Segundo, saúde. Estou ficando velho. Recursos. Não trabalho mais. Como vou pagar o meu plano de saúde? Então, a preocupação sempre pode ser quebrada. E a Elizabeth Jorge diz isso no livro dela, não é verdade? Sim, é isso mesmo. Agora, qual ponto te chamou mais atenção no livro? Qual foi o aprendizado que ficou para você? Eu vou até ler aqui o pedacinho. Ela coloca: aprendi que se meu coração estiver tranquilo, desejando apenas fazer a vontade de Deus e não a minha, e por ele ser conduzido e não por minhas emoções, desejos e ambições, então a maioria das minhas decisões refletirá a sua vontade e propósito. Aí é que tá. Como a gente pode deixar essas coisas na mão de Deus? É saber que Ele está cuidando de mim, né? Só isso já me faz dar uma descansada e entregar para Ele aquilo que está me corroendo. Yara, o seu trabalho como tradutora e produtora editorial te traz muita preocupação? Como você lida com isso? Chega a trazer, sim. Por quê? Porque eu acho importantíssimo você passar a mensagem que o autor deixou ali. Por quê? Eu já vi algumas traduções que a pessoa não só não traduziu certo, mas fez algo que ficou tão diferente que isso serviu para mim, para realmente eu estar
no ponto de orar antes de fazer cada trabalho, sabe? Senhor, que seja realmente o Senhor me ajudando aqui a captar o que o autor está querendo dizer. Porque é muito fácil a gente puxar para aquilo que você está querendo, mas é o autor que está ali que você precisa respeitar. E essa é uma preocupação, realmente, de fazer aquilo que o autor deixou ali na outra língua, mas que você consiga representar e passar para a nossa língua exatamente aquilo que ele quer dizer. Quais são as dicas que a autora dá para acabar com as preocupações? Bom, para deixar o coração mais tranquilo, ela fala algumas coisas muito interessantes, tipo, o que você está passando, avalia e vá buscar conselhos. A Bíblia fala no versículo que na multidão de conselheiros há sabedoria. A importância de você realmente buscar conselheiros capazes, bíblicos, né? Eu acho muito importante isso também, que possam te ajudar a perceber o que você está passando e te dar um alívio, que muitas vezes há pessoas que podem te ajudar, há pessoas até profissionais, há psicólogos cristãos maravilhosos que podem ajudar nessa fase, né? E a outra coisa é você buscar um equilíbrio. O equilíbrio é muito importante para você enfrentar as preocupações, correndo para a palavra de Deus, né? Porque não tem como a gente, neste mundo, ficar sem elas, mas é exatamente como a gente vai enfrentá-las. Agora, alguma situação pessoal já te demonstrou que a preocupação foi totalmente inútil? Ai, tem muitas, Dora, mas acho que foi a mais marcante foi realmente na pandemia, né? Por causa do João Marcos, a gente via muitas pessoas que tinham comprometimentos físicos partirem e eu fiquei preocupada porque ele tem 5 estentes e falei, como? Meu Deus, né? E realmente, graças a Deus, a pandemia passou e ele está aí, a gente está junto e isso realmente mostrou que Deus é fiel. Poderia ter levado? Poderia, como levou a muitos queridos, mas Deus tinha um plano e o plano de Deus é superior a tudo. Agora fala um pouquinho sobre o seu trabalho de tradutora e produtora editorial. Você se realiza mais como jornalista ou tradutora ou produtora editorial? Então, foi muito interessante porque é como se você tivesse essas 3 juntas. Por causa do jornalismo e da produção editorial, eu consigo enxergar maneiras de traduzir não só uma coisa seca, mas de forma que fique talvez mais poética, né? Então, os 3, eles estão muito juntos, né? E isso desde a época do Lar Cristão, quando eu trabalhava com Jaime Kemp. Inclusive, ele foi meu maior incentivador, viu, Dora? Eu fui fazer jornalismo por causa dele. Você pode deixar novamente as suas redes sociais para os nossos ouvintes? Posso. www.capacapa.com.br, tá? Esse é o meu site. Pode entrar lá e lá a gente pode se comunicar. E o programa Conversa Franca hoje bateu um papo com Yara Vasconcelos. Muito bem, muito obrigada, Yarinha. Numa palavra ou numa frase só, você pode resumir para deixar para os nossos ouvintes? Posso. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que pena que o nosso bate-papo já acabou. Eu, Dora Bomilcar, te espero numa próxima semana para mais um Conversa Franca. A produção deste programa contou com a participação da Michele Gomes e também da Stephanie Cerqueira. E na mesa de som e no corte de câmeras, Pedro Campos. Nós ficamos por aqui. Até um próximo Conversa Franca.
Esse foi o Conversa Franca. A apresentação de Dora Bumilcar. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/Conversa Franca.